Aqui a gente vai ter um exemplo de uma aplicação utilizando o teste set com espera limitada. Aqui a gente vai ter vários processos que vão querer entrar na região crítica e cada processo ele vai ter um momento de espera até que ele consiga acessar essa região crítica. Então aqui a gente vai ter N processos e vamos ter também o vetor de waiting, que ele vai indicar se o processo está esperando ou não. Então como é que seria a execução de cada um antes de entrar na região crítica? Então a gente primeiro começa dizendo que o processo corrente, que aqui vai ser o processo I, ele vai estar esperando, colocando true no vetor de waiting. Depois a gente vai atualizar a variável key igual a true. A variável key vai ser o retorno da função testing_set e a gente vai ficar no laço infinito. A gente vai verificar enquanto o processo I estiver esperando e esse key for true, então significa que a região crítica está ocupada e ele vai ficar fazendo essa verificação até a região crítica for liberada. A gente conseguir adquirir esse lock para o processo I. E aí a gente vai atualizar então a variável key, utilizando a função testing_set passando o lock. Então aqui é só lembrar o que o testing_set faz. Então se o lock for true, o testing_set vai retornar true, ele sempre retorna o valor do parâmetro de entrada. Se o lock for falso, ele vai retornar falso e vai atualizar o lock com o valor de true, dizendo que ele está ocupado, e o testing_set ele executa de forma atômica. E aí, se o lock for falso, o key vai retornar falso, o key sendo falso, a gente sai desse laço infinito e vai para a próxima linha. E aí, antes de entrar na região crítica, a gente precisa atualizar o vetor de waiting do processo I. A gente vai dizer que agora o I ele não está mais esperando. Então, o waiting I vai ser igual a false. Então, isso significa que o processo ele conseguiu entrar na região crítica. A gente vai poder executar todas as instruções da região crítica. Aí, depois que a gente finaliza, a gente vai precisar liberar esse lock e dizer quem que vai ser os próximos processos ou próximas threads que vão estar executando. Então aqui a gente vai calcular o vetor do próximo processo que a gente vai estar liberando, vai deixar ele no estado de espera. Então aqui a gente vai estar definindo qual que é o processo J, que vai ficar esperando por esse lock. Então a gente começa incrementando o I para saber qual que é o ID do processo J, aqui fazendo o resto com N, onde N é o número de processos, e a gente vai fazer uma verificação para saber se o processo J que foi definido, ele está esperando. Então, enquanto o J for diferente de I e o processo J não estiver esperando, a gente vai estar atualizando o valor de I. Então, a gente vai estar procurando aqui um processo que está esperando para ele poder receber esse acesso à região crítica. Então, nesse laço, a gente quer encontrar um processo que ele esteja esperando, que o waiting seja igual a true. Então, se a gente encontrar um processo onde o wait for igual a true, a gente sai desse laço. Se não, a gente vai atualizar esse ID até encontrar ele, vai somando de 1 em 1 até encontrar ele. Se por acaso a gente não tenha nenhum processo esperando, como a gente está utilizando um vetor circular, por causa desse módulo N, em algum determinado tempo, a gente vai ter a situação onde o J é igual a I. E aí essa primeira condição vai fazer sair desse laço se a gente não encontrou nenhum processo que está esperando. E aí, saindo desse laço, a gente vai ter aí agora as condições do que a gente vai fazer. Se o J for igual a I, ou seja, a gente não encontrou nenhum processo esperando, passou por todos os processos que estavam esperando, não encontramos ninguém e voltamos para o processo que executou atual. Então, o J vai ser igual a I. Então, nesse caso, a gente simplesmente vai liberar o lock. O lock que foi adquirido pela instrução testing_set. Então, a gente coloca o lock igual a false, como a gente viu anteriormente. Se não, se a gente encontrou um processo que está esperando, a gente vai dizer que agora ele não vai estar mais esperando, atualizando aqui o waiting para false, e aí vai permitir ele acessar a região crítica. Então isso aqui seria a adaptação com espera limitada, processos que estão há muito tempo querendo acessar essa região crítica, utilizando aqui a função do testing_set.